Olá, galera massa que me segue aí nas redes sociais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Hildo Paixão e eu quero te dar um beijo bem gostoso misturado com um abraço. As pessoas aqui nas redes sociais me chamam de inteligente, sábio e cheio de conhecimento. Eu não vou me utilizar de falsa modéstia. Eu tenho uma plena convicção de que o espírito de conhecimento e sabedoria está sobre mim. Mas isso não me faz mais especial do que ninguém, porque ninguém é mais iluminado por Deus do que o outro, ninguém é mais cheio de Deus do que o outro, ninguém é mais profeta do que o outro. Não há um intermediador entre Cristo e os homens. Os líderes espirituais e gurus espirituais é que têm a necessidade de ficar se afirmando sobre outros homens e se colocando como uma espécie de luz entre os homens. Como se você precisasse eternamente de alguém para poder te guiar. Houve uma época na humanidade em que um homem precisava muito da ajuda de um outro homem para poder se achegar a Deus. E a vida só funcionava se um homem que peida e caga te desse a bênção e a permissão para você poder falar com Deus. Você peida e caga, minha filha, você não é a Sandy. Os homens sempre tiveram a necessidade de subjugar o outro. Os homens sempre tiveram a necessidade de se colocar como maioral sobre o outro. Ser maior, ser grande. Mas para um homem ser grande, o outro tem que ser pequeno. Aí é que é foda. Nenhum dos guias espirituais e líderes religiosos irão te dizer que depois que o sangue de Jesus caiu no chão, o véu do santuário se rasgou em banda. E o caminho que era restrito, hoje está aberto e escancarado para todo mundo passar. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, Jesus expirou. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E aquilo que dependia de pagar assim, um preço muito alto e da permissão e de pagar pedágio, hoje é livre para todos. Ainda que alguns digam que o caminho é livre e que todos têm o mesmo direito diante de Deus, eles vão dizer que você tem que pagar pedágio, eles vão dizer que você tem que comparecer todo fim de semana nos cultos, nas assembleias, nas reuniões. O caminho é livre, mas você tem que dar sua contribuição financeira, né? Para a obra do Senhor se manter em pé, porque senão Deus ele cai. Que nem uma estátua. O que eu estou querendo dizer é que o véu do santuário se rasgou por causa do sangue de Cristo. E diante de Deus não existe grande e nem pequeno, não existe o mais iluminado, não existe o menos iluminado, não existe o que é mais profeta, não existe aquele que recebe as palavras de Deus para poder passar para o mundo, não existe aquele que ouve a voz de Deus e repassa para o povo da igreja, não existe isso. Deus fala com todos igualmente, somos todos iguais. E para Deus falar com você, Ele não depende absolutamente de nada e de ninguém. Deus fala com você através de uma música evangélica e de uma música que não é evangélica. Deus fala com você através dos cantos dos pássaros. Deus fala com você através da natureza. Deus fala com você através de um jegue. Ainda que não houvesse um ser vivo para falar, as pedras falariam. Você não tem que pagar pedágio para ninguém, absolutamente ninguém. Mas eles vão fazer de tudo para que vocês não saibam disso ou não entendam isso. Jesus só foi crucificado porque ele pregava uma coisa que tirava o poder da mão dos homens religiosos. Todo o poder que estava nas mãos dos homens religiosos daquela época começaram a se dissolver por causa das coisas que Jesus falava. E chegou um momento em que o povo não queria mais saber de ficar enfiado dentro de um templo aos domingos, ao sábado, e nem ficar enfiado dentro de uma igreja, porque o povo agora estava encontrando vida. Os templos religiosos começaram a ficar vazios e ninguém pagava mais o dízimo, porque a galera agora estava nas praças, nos desertos, dentro de casa, recebendo vida de Deus, sem depender de homens. O povo só queria saber de ficar atrás de Jesus e encontrando vida fora dos templos religiosos. Só que aquele antigo sistema religioso que crucificou Jesus e perseguiu todos os seus discípulos ainda existe. Aquele antigo sistema religioso apenas mudou de aparência e de forma. Se Jesus entrasse hoje nas igrejas, provavelmente ele iria reprovar mais de 99% das igrejas, pelo mesmo motivo que ele havia reprovado antes das antigas. O sistema religioso está corrompido e corrompe muita gente. O sistema religioso se tornou a máquina de oprimir pessoas e arrancar dinheiro delas. O sistema religioso de hoje é o mesmo de ontem que crucificou Jesus. Ele só mudou de forma e de aparência.